Quartos com camas enferrujadas e colchões degradados sem lençóis, presença de entulhos e lixo, corredores com mofo, fiação elétrica exposta, banheiros sem portas e até um recipiente de plástico com várias escovas de dentes misturadas sem qualquer identificação sobre a quem elas pertencem. Essas imagens fazem parte do relatório de inspeção nacional em hospitais psiquiátricos no Brasil, que contou com a participação do Ministério Público do Trabalho e que traz dados de violações graves a direitos humanos, irregularidades de saúde e segurança do trabalho. Foram vistoriadas 40 instituições psiquiátricas em 17 estados brasileiros em dezembro de 2018. O relatório apontou que 82% das instituições mantêm pacientes morando nos hospitais. Neste caso, foram encontradas 1.185 pessoas internadas em condição de longa permanência, o que é proibido por lei. Em 62%, a alimentação dos pacientes é insuficiente ou de má qualidade. O documento também mostra que 30% dos estabelecimentos inspecionados não têm alvará sanitário. Em 22% dos hospitais, os banhos são frios e em 60% deles, o acesso à água potável é restrito. E ainda, dos estabelecimentos inspecionados, 4 não podem receber novos pacientes. O relatório ele aponta para uma série de preocupações, né? Quer dizer, indícios, por exemplo, de sequestro de cárcere privado, situações de violência, sejam físicas, sejam psíquicas, contra essas pessoas, contenções que podem se tornar tortura, a depender como elas se desdobrem, contenção mecânica, contenção física. Quer dizer, todas esses achados na inspeção nacional serão encaminhados para as autoridades. E depois de tanto debate que já foi feito, tanta discussão pública, tanta discussão na literatura, no cinema, ainda se insiste no modelo asilar e ainda se insiste no modelo deste que priva as pessoas de liberdade e nesses espaços de confinamento acontece todo tipo de violação de direitos humanos. Na questão do trabalho, o relatório também mostra uma situação preocupante: a sobrecarga de trabalho e o desvio de função ocasionados pela insuficiência de profissionais responsáveis pelo cuidado das pessoas internadas. Fato que prejudica o processo de reabilitação do paciente. Essa falta de profissionais foi comprovada. Dos 40 hospitais psiquiátricos inspecionados, apenas em 3 foi constatada a presença de equipe em quantidade suficiente. Sempre há caso de sobrejornada, né, de trabalho, a questão da regularização dos vínculos. A nossa coordenadoria que trata a temática, a CONAP, sempre busca identificar como são contratados os profissionais, porque a partir da estabilidade do vínculo também é uma melhoria do atendimento. Equipes responsáveis pelas vistorias também detectaram a exploração de mão de obra de pacientes, atraso dos salários, falta de equipamentos de proteção individuais e coletivos e de treinamento para operar máquinas. Tudo isso somada à precariedade da infraestrutura. Algumas medidas devem ser emergenciais. Então, situações, por exemplo, de risco de queda em hospitais, situação de inadequação de descarte de resíduo, do lixo. Então, o lixo tem que ser descartado adequadamente para se evitar a contaminação. Então, essas medidas são emergenciais. Além do Ministério Público do Trabalho, a inspeção também foi coordenada nacionalmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Federal de Psicologia e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O relatório foi encaminhado para o Poder Judiciário, Governo Federal e governos locais para que sejam adotadas as medidas de readequação.